Boa noite, Ney. Boa noite, Guilherme. Como vai? Tudo bem? Satisfação voltar a conversar com você. E aí? Na verdade, nós já estivemos juntos, eu acho que no período da Copa, né? Vocês estiveram Exatamente, exatamente. Eu ainda. oferecendo um projeto, né? Exato, exato. Tem mais ou menos uns 4 a 5 anos isso. Era um outro formato, né, do que hoje está sendo efetivamente implantado, mas a ideia é a mesma, né? Que é ainda ter um bom projeto que salva vidas. Perfeito. Estamos começando a receber aqui os nossos convidados. Olá, boa gente que está sempre acompanhando a gente aqui nas terças distópicas. E aí eu sempre, à medida que eu vou identificando, eu vou aqui citando os perfis e certamente podem ter pessoas aqui da sua relação de amizade, pessoal, enfim, né? E você pode fazer o mesmo na medida que você registre aí a presença desses amigos e amigas, que eu prefiro chamar de amigos e amigas do que de internautas, né? É uma Uhum, palavra assim muito androide para mim. É melhor uhum, chamar uhum. de os amigos que nos acompanham, as amigas que nos acompanham. E aqui a Ah, Sandra já entrou, aqui já entrou meu amigo César Plácido, está aqui com a gente, Sandrinha Nobre, Edna está aqui com a gente, o Rodrigo Vieira está aqui com a gente, Martim Soares, o Dunga, meu querido amigo Dunga está aqui com a gente também, do La Premiata. Deixa eu ver mais, Ney, quem mais está por aqui? Ana Valéria Castro está aqui no, no seu perfil também, a Dani Simões, enfim, a Tatiana Martins, Juliette Macedo, lá da Chapada Diamantina, lá de Palmeiras, do Vale do Capão, Roque Costa, Canguçu está aqui com a gente, Juliana Ladeia, enfim. Muita gente que está chegando, muita gente boa, e a gente vai começar esse bate-papo. Mas antes eu vou fazer aqui algumas observações, sempre como faço, começando todas essas nossas conversas ao vivo, né? As chamadas terças distópicas, que é um projeto que eu iniciei em novembro do ano passado e que vem ganhando força, ganhando corpo na medida que as pessoas elas demonstram nesse momento em que nós vivemos no mundo, no Brasil não é diferente, tantas distopias, tantas vilanias, tanta coisa que nos cerca, né? E que faz com que o nosso coração fique apertado, né? É bom falar de conhecimento, porque conhecimento é luz, conhecimento é ponte para a libertação, conhecimento é perspectiva de transformação da sua própria realidade, não é? É mais do uhum. que informação, é transformação. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai conversar com o Guilherme e vai ver que um projeto como esse que ele vai falar para a gente aqui hoje é um projeto que salva a vida, mas também que transforma valores, que muda valores. A gente muitas vezes se vê um tanto distante, um tanto omissos, passamos pelas ruas e a gente vê as pessoas sentadas no chão, debaixo dos viadutos, enfim, nas situações mais indignas, né, e mais difíceis, e muitas vezes nós passamos ao largo, passamos sem perceber, né? E as É, vidas vão passando e vão se perdendo, né? É por isso que a gente criou esse projeto, Guilherme, que é o projeto da Terça Distópica, e eu sempre começo com um bordão dizendo assim: olá, gente que pensa fora da caixa, porque a gente quer trazer para aqui pessoas que pensam fora da caixa. Um projeto como o de vocês, daqui a pouco você vai falar sobre ele, é um projeto fora da caixa. Mas eu sempre começo falando sobre isso e falando um pouco do dia. Hoje é o dia 31 de agosto de 2021. 31 de agosto é o 243º dia do ano, 243 dias do ano no calendário gregoriano. E faltam 122 dias para o ano de 2021 acabar. Aliás, 2021 e 2020 parece que não acabam nunca, né? Com é. as circunstâncias distópicas que nos cercam. Eu sou Ney Campelo, educador, poeta, escritor,
e me considero assim um fora da caixa. Essa é a nossa 42ª terça distópica, são 42 lives tratando dos mais diferentes assuntos. Nós já falamos aqui de física quântica, a meditação, vamos falar hoje de parada cardiorrespiratória, de salvar vidas, não é? Já falamos de economia, de política, de filosofia, etc., né? Aqui nós sempre debatemos temas que eu considero disruptivos, né? Temas que eu considero que podem colaborar, contribuir para o cotidiano de cada um de nós, da vida de cada um de nós, não é? E de alguma forma nos ajudar a enxergar novos caminhos, inclusive renovando as nossas utopias. Esse dia 31 de agosto, Guilherme, é um dia em que se registram algumas efemérides. História também é cultura, né? E curiosidades dessas datas. Em 31 de agosto, por exemplo, de 1763, se deu a transferência da capital do chamado Estado do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Em 31 de agosto de 1763. Em 1897, nessa mesma data, Thomas Edison, aquele inventor, ele patenteia o cinetoscópio, ou seja, o primeiro projetor de filmes já conhecido, foi projetado e anunciado em 31 de agosto de 1897. E em 1997, aí agora mais perto da gente, 31 de agosto, a princesa de Gales, Diana, ela, seu companheiro e o motorista morreram de acidente, um acidente de carro em Paris, né? Foi muito marcado esse acidente dentro de um túnel, né? Na saída de um túnel, se discutiu muito se foi acidente, se foi tentativa de assassinato, mas até hoje o que se sabe é que foi um acidente, né? Em 2016, atenção, em 2016, 31 de agosto de 2016, após a tramitação do seu processo de impedimento, Dilma Rousseff é definitivamente afastada da presidência do Brasil. Então foi também no dia de hoje que se deu o famoso golpe civil que afastou uma presidente legitimamente eleita pelo voto. Foi em 31 de agosto o dia do nascimento de Maria Montessori, uma grande educadora que marcou época, que até hoje é referência teórica da moderna pedagogia, educadora italiana, nasceu em 31 de agosto de 1870. E uma famosa cantora, mais para o meu pessoal da minha época e não da sua época, aí cheio de cabelos pretos, não é mais dos cabelos brancos, nasceu Emilinha Borba, cantora e atriz brasileira muito famosa, em 1923. E nasceu também o chargista Angeli, um famoso chargista, esse todos conhecem. Faleceu com certeza. recente, não? Não, ainda não, Vivo? Nasceu, tá vivo. Não, mas eu achei que ele há pouco Pelo tempo meu tivesse registro falecido. Pelo meu registro de história não, mas bora confirmar, não é? A data de nascimento dele foi 31 de agosto, né? É possível. Eu aqui registrei o nascimento, não observei a data de falecimento. Hoje é o dia do nutricionista. Como nós vamos falar do coração, aqui o nosso abraço especial, né, para aqueles que fazem uma alimentação saudável, balanceada, porque cuidando da alimentação, nós também cuidamos do coração. E hoje é também o dia do aniversário de uma cidade muito querida dos baianos, que é a cidade de Bom Jesus da Lapa. Morei lá. Já morou por lá. E já participou daquelas... daquelas romarias famosas. Eu estive lá agora, né? Esse ano não teve, mas eu sempre vou na romaria porque meu pai faz aniversário no dia 5 de agosto e a romaria no dia 6. Então ele sempre passa o aniversário dele na Lapa porque ele faz questão de participar da romaria. Então, como esse ano não teve a romaria, mas teve uma missa simbólica, ele foi também participar, né? E eu, em função da distância, eu tive que passar o aniversário com ele lá na Lapa para poder ficar junto com ele no aniversário. Então, normalmente, olha que coisa boa, que coisa boa. Então, assim, um abraço aí carinhoso para o seu pai, né? E para toda a sua família. E hoje é o dia do aniversário da cidade de Bom Jesus da Lapa. Então, um abraço a todos os nascidos
Como é mesmo o gentílico lá de Bom Jesus da Lapa? Quem nasce em Bom Jesus da Lapa é lapense, Lapial. deve. Eu, sinceramente, quero confessar minha ignorância, mas depois você observa isso, porque seu pai nasceu lá, não? Não, meu pai Ele é nasceu em nascido Brumado. Não, meu pai é nascido em Brumado. em Mas Brumado. ele era do Banco do Brasil, então a gente morou ali na região, em 9 cidades, ali, em Guanabi, Bom Jesus da Lapa, Riacho Aquela região, Santana, Caetité, Caetité, Guanabi, Candiba. A gente Candiba. tem raízes ali na região. Muito, muito legal. Bom, hoje, antes de falarmos, Meu anunciar. pai é primo carnal de Nilton Vasconcelos, que você conhece bem. Ah, não sabia? É, Não primo sabia carnal. mesmo. Tio Nilton, Foi, foi secretário do Trabalho e exato, foi exato. Do militante esporte. político da minha geração, inclusive. Exatamente. Eu acho que quando Da ele minha era geração. secretário, exato. Vocês foram Quando ele secretários foi, juntos. quando ele era o secretário do Trabalho e do Esporte, eu era o secretário da. Da Copa, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Que bom, não sabia disso. Bom, antes só dizer como a gente pode eventualmente ter aqui a participação, a presença, ou mesmo na reprodução, porque o nosso papo fica registrado no IGTV, no meu perfil, o Distópico Ney Campelo. Então, quem gostou, assistiu, quer compartilhar, pode ir lá, está inteiramente gravado ao final, não é? E aí, pode ser que alguém com dificuldades visuais queira acessar, queira ouvir. E aí ouve a gente, mas não sabe quem somos nós. Portanto, eu agora, hoje, nesse instante, no dia 31 de agosto, conversando com o Guilherme, estou vestido com uma camisa que, na verdade, é de uma empresa, estou fazendo merchandising hoje de graça para meu irmão, que é a Quicló, que é uma camisa abóbora da empresa dele, que é industrial lá do Centro Industrial de Aratu, e tenho cabelos grisalhos, né, voltados para trás, óculos de grau, e o meu convidado é o Guilherme, que está com a camisa, me parece, de mangas compridas, não é? E de cor azul, salvo engano, muito jovem, um jovem, mas com experiência, bastante experiência acumulada. Eu já vou falar aqui um pouco do currículo, né, dele, né, e que está aqui com a gente hoje, cabelos pretos, né? E aí, portanto, atendemos também aos que têm dificuldades visuais. Hoje nós vamos falar de saúde, mas mais especificamente, vamos falar de saúde do coração. E de um projeto que é muito interessante, eu adorei ao conhecer o projeto, já conhecia, porque tive contato, né, nesse período da Copa, mas voltei a ler sobre o projeto, voltei a falar sobre o projeto, aproveitando para mandar um abraço para um amigo comum, seu, né, do João, e meu primo carnal, nesse caso, que é meu primo Zilnei Campelo, né, que foi quem indicou, quem sugeriu, disse, olha, a Lapa tem esse projeto incorporado e seria muito legal você dar visibilidade, né, dar conhecimento às pessoas desse projeto. Então, um abraço, que eu sei que é meu e que é seu e que é do seu sócio, para o nosso querido diretor-geral da Estação da Lapa, né, Zilnei. O tema de hoje é Projeto Brasil de Coração. E o meu convidado especial, esse jovem convidado que está aqui com a gente, é o advogado especializado em Direito Público Municipal e Controladoria e Finanças, foi superintendente da Secretaria Estadual da Agricultura, é empresário na área de publicidade e sócio da empresa MIDI, que é detentora dos direitos, né, da propriedade do projeto Brasil de Coração, esse querido amigo Guilherme de Castro Lino Bonfim. Guilherme, boa noite para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando. Seu boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando essa live. Mandar um abraço especial para o Zenei aí. Ele que foi um grande parceiro do projeto, né? E esse projeto, Ney, nasceu de uma experiência de um dos nossos sócios, né? João Paulo. O pai dele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi salvo por um desfibrilador externo automático. E ele é publicitário, né? E ficou com isso na cabeça, né? E acabou que uniu, né, a publicidade com
o desfibrilador, né? E aí nasceu o projeto Brasil de Coração, né? Nós hoje estamos nos principais shoppings e nas Já vamos estações. chegar lá, não anuncia ainda não. Tá, tudo bem. E a ideia do projeto é unir uma iniciativa que salva vidas e que a iniciativa privada banque um bom projeto, né? É um papel interessante, né? A É, função social da empresa, né? exato, exato, exato. E o Gilney, que já está aqui com a gente, disse que não só na Lapa, mas também no condomínio dele, já Hoje a tem gente um iniciou um desfibrilador do projeto. Projeto Brasil. Hoje a gente iniciou um projeto piloto no condomínio dele. Era o último dia. E dia 31 de agosto, também você deixa registrado aí, que foi o último dia da sindicância de Zenei lá no condomínio dele. E aí a gente Ah, iniciou o projeto lá também, um projeto piloto, que é para também os condomínios, né? Então a gente começou por ele, que também quer começamos dizer o que projeto o pela Gilney Nova era Lapa, né? síndico lá. O Gilney era síndico até o dia de hoje? É até meia-noite. Até a meia-noite de hoje. Então, É, o público, né, os moradores, melhor dizendo, do condomínio, vão ficar mais tranquilos agora. Porque exatamente. se eu nem à frente desse condomínio como síndico, não deve ter sido fácil para os moradores do condomínio. E nada, ele é muito habilidoso. Ele é muito jeitoso. É, Muito é. jeitoso, competente e cada vez mais entusiasmado. E o Ney, eu retomei aí o contato com ele depois de muitos anos sem falar com ele. E foi para mim, como primo dele, uma satisfação enorme, porque ele tem, inclusive, evoluído muito do ponto de vista dessa responsabilidade social que ele incorpora, não é? E de uma sensibilidade que ele tem nas relações humanas, nas relações com as equipes. Eu acho que é um cara assim que É, merece estar lá onde ele está, onde ele se encontra, até uma larga experiência, não é? E é bom que ele tenha também abraçado esse projeto. Uma boa noite aqui para Isidalva, minha querida amiga, que está sempre com a gente, para Rônia. Rônia tá falando aqui, eu tinha que ter passado um orçamento, deve estar brincando com o Zilnei aqui, Rônia, que é colega lá dos maristas, né? Pois é, depois o Ney explica isso, se ele, como foi o convencimento dele aí dos condôminos, né? Eu quero fazer a primeira pergunta a você, vamos direto ao assunto. Primeiro o seguinte, né? Que dados você tem, eventualmente, que possa nos trazer aqui sobre doenças, né, coronárias, né, no Brasil e no mundo? Ou seja, como é que é essa questão mesmo de doenças do coração? É uma coisa que é muito grave, que Ney, supera outras doenças ou não? é, é impressionante, mas a cada 1 minuto e meio morre uma pessoa de parada cardiorrespiratória no Brasil, né? Uau. Esses são dados da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, os números de parada No Brasil, cardiorrespiratória no Brasil. No Brasil. Então, esses dados impressionam, né? É o que mais mata no Brasil. Então, em função disso, Mata mais que o inclusive, câncer, mata mais do que essas outras doenças? sim, o que mais mata no Brasil hoje é a parada cardiorrespiratória. E Salvador, como outras capitais, tem uma lei que obriga lugares de grande circulação de possuir um desfibrilador externo automático, né? É muito comum a gente ver na Disney, em lugares de primeiro mundo, os equipamentos disponíveis, porque são equipamentos autônomos, né, que funcionam sozinho e que são para a utilização de leigos, né? E no Brasil, o projeto veio também com essa ideia de desmistificar a utilização disso. Ney, os primeiros 5 minutos são fundamentais para salvar a vida. Então, os primeiros 5 minutos, se você tiver um atendimento nos primeiros 5 minutos, você aumenta em 85% a chance de vida de quem sofre uma parada cardiorrespiratória. E depois dos 5 minutos, cai drasticamente essa chance. Então, às vezes você tem um atendimento imediato, né? O SAMU funciona bem, mas às vezes demora 10, 15, 20 minutos e quando chega
nos locais de grande circulação, a pessoa já faleceu. Então, quando a gente pensou o projeto em colocar em locais de grande circulação, foi para tentar atingir o número máximo de pessoas, né? Então, é muito importante esse projeto educacional também que a gente faz. Então, todo local onde a gente instala os equipamentos, a gente também capacita a brigada, capacita os colaboradores, para que todo mundo saiba também como utilizar o equipamento. Perfeito. Essa lei que você falou é uma lei municipal ou uma lei estadual? Uma lei municipal, lei do município de Municipal. Salvador. Você teria como aí, durante o nosso bate-papo, lembrar o número da lei para que a gente possa compartilhar com os internautas, né, com os nossos amigos? Se você, nesse meio tempo que a gente está conversando aqui, você lembrar o número, alguma coisa, vale a pena, porque senão, no final, você divulga. Vai ter um momento final que eu vou estar aqui, inclusive, anunciando o novo palestrante da próxima terça, né? E também o novo tema, né? E aí, nesse momento, talvez você tenha um pouco de tempo aí para fazer uma consulta, né? Mas a pergunta é no sentido da gente dar conhecimento, porque às vezes a empresa, o empresário, ele não sabe da existência da lei. Eu, por exemplo, preciso confessar que eu não sabia da existência de uma lei que obriga, nesses casos, de locais de grande circulação, de grande fluxo, o uso desse, né? Uso não, né? Instalação. Disponibilização, tem que disponibilizar. A disponibilização desse equipamento. Então, assim, você já disse que as doenças cardiorrespiratórias, né? Sobretudo essa doença coronária e, em particular, o PCR, que é a parada cardiorrespiratória, né? Que é a PCR, no caso, ela se destaca, né? E não é um bom número, um bom indicador, como a doença que mais mata no Brasil e uma das doenças que mais matam no mundo, não é? Porque eu também já vi dados da Organização Mundial de Saúde que estão mais ou menos próximos ao que você acabou de falar em relação ao Brasil. Ou seja, no mundo também morre muita gente e a gente ouve muito falar de mortes assim, daqueles que são mais famosos, né, Guilherme? Então, por exemplo, eu me lembro de um caso de um jogador de futebol que teve uma parada cardiorrespiratória e naquela época não era exigido nem a UTI móvel, né? Aquela ambulância, né? De UTI no estádio. Então o jogador veio a falecer, não é? Mas assim, quando é um jogador famoso, ou uma personalidade pública, ou né, um cantor, um artista, etc., você diz, olha, morreu, etc., e morreu porque não teve atendimento, aquele atendimento chamado de precoce, né, aquele atendimento imediato. Mas muita gente anônima cai no meio da rua, não se sabe por quê, né, pessoas transeuntes, né, que caem na rua, e ninguém sabe o que fazer e nem sabe para onde levar. Se você for chamar o SAMU, vai levar aí umas 2 horas para o SAMU chegar naquele lugar. Não é uma coisa rápida, nunca é uma coisa rápida. Até porque a demanda também é muito grande numa cidade como a nossa. Não é uma crítica ao SAMU, que é um serviço muito importante. Mas, de qualquer jeito, a gente sabe que o deslocamento, a gente sabe porque eu pago um serviço para os meus pais, a gente paga, os irmãos, para que os meus pais tenham esse apoio, e mesmo chamado por um serviço particular, a ambulância demora 2 horas, 1h30, 2 horas, imagine, não é numa circunstância como essa, né? Então, o que eu queria lhe perguntar é isso, como é que é possível numa cidade como a nossa, de mais de 2 milhões de habitantes, não é? Com um fluxo intenso de pessoas, de pedestres cada vez mais, porque a pobreza leva como uma das consequências a que você ande menos de carro e mais a pé, não é? E quando você está de carro, você se sente mal, ainda há uma chance de você rapidamente chegar a um serviço de atendimento de saúde. Mas imagina você andando pela rua, ou dentro de um metrô, ou dentro de um ônibus, ou dentro de uma van, muitos que usam vans, etc. Você se sente, né, tem um mal-estar, um mal súbito. Assim, o que é que vocês, enquanto empresa, proporiam,
E é isso aqui, não tem, aqui nós não somos um ambiente político partidário, é um espaço de debate do tema. Mas assim, o que é que as autoridades públicas e também empresariais, né, a iniciativa privada, pode fazer para ajudar a que esse projeto ele ganhe uma maior capilaridade, ele esteja em mais pontos na cidade e também que seja interiorizado, porque morre gente na capital, mas morre gente no interior. Eu tenho casa e hoje moro também em Lençóis, né? E uma cidade como Lençóis, se tiver um episódio como esse, também não tem nenhum lá, né? Dá um exemplo de uma cidade, né? Me fala aí um pouquinho, como é que vocês têm trabalhado esse projeto? Ney, esse projeto efetivamente foi implantado em outubro do ano passado, né? E aí, vivendo ainda esse momento de pandemia, a gente fez pouco movimentos no sentido de completar o que a gente idealizou dele, né? Mas a nossa ideia de projeto é efetivamente educar a população. Você sabe que essa questão é tratada em países de primeiro mundo muito precocemente. Quer dizer, criança nos Estados Unidos no high school, com 15, 14, 16 anos, já aprende a utilizar um DEA, né? Já sabe o que significa uma parada cardiorrespiratória e como ele pode salvar o pai, a mãe, o avô. Ou seja, desculpe me interromper, mas é para somente ajudar o raciocínio. Recomendação número 1. Esse é um assunto de escola. Concorda? De escola, exatamente. É para leigos utilizarem. Então, não precisa ser médico, enfim, socorrista para utilizar e fazer uma massagem cardiorrespiratória e utilizar um desfibrilador, né? É para leigos mesmo. Então, o que a gente pensou desse projeto é que ele pudesse ter sido abraçado, né, por uma grande marca ou alguém, para se tornar um projeto que atingisse o Brasil todo, né? Assim como a gente vê o Itaú Vai de Bike, por exemplo, que é um projeto Sim. que iniciou num formato parecido com o nosso e que uma marca foi lá e se apropriou e falou, pô, isso aqui é um projeto interessante, que vai unir, além de um serviço, uma publicidade para a minha marca, né? Vai ser uma boa ação. Então, a nossa ideia é que a gente possa fazer isso, né? A gente já teve reunião com o secretário de saúde do município, ele gostou muito do projeto, a gente está pensando em fazer uma interligação com o SAMU, disso, da gente disponibilizar. A gente já conversou com o pessoal do Google para que, quando você escreva DEA, apareça no Google Maps, onde tem um desfibrilador externo automático mais próximo. Então, a gente está pensando em algumas coisas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar aqui para que, efetivamente, a gente possa salvar vidas. Excelente, excelente. E outra coisa, né, Guilherme? É um projeto novo. Você está falando aí de vai fazer um ano em outubro, daqui a um mês. Exatamente. Então, é um projeto novo, não é? Portanto, assim, as marcas, e eu vou fazer questão, eu hoje atuo na coordenação do Núcleo de Educação e Cultura da Associação Comercial do Estado da Bahia. Eu vou fazer questão de compartilhar aquela apresentação que você me mandou, né, com o grupo dos empresários que fazem parte da associação comercial, para que eles tomem conhecimento também, todos eles, dessa iniciativa, porque mais cedo ou mais tarde, uma grande marca como dessa pode vir a abraçar o projeto. Exato. Mas até lá, essas empresas, vamos pegar o exemplo de Zilney, uma empresa como a Estação da Lapa, né, que é uma concessionária, né, de um serviço público, né, uma empresa de supermercados, uma empresa do ramo de bebidas ou do ramo de qualquer outra que queira, né, procurá-los para iniciar a colocação desses aparelhos, né, desses equipamentos para o seu próprio público e também para o público externo, né? Se nós tivéssemos, pelo menos assim, nos grandes bairros populares, alguns desfibriladores, por exemplo, no subúrbio ferroviário, em Itapajipe, no miolo da cidade, em Cajazeiras, na Liberdade,
em Itapuã, não é? Quer dizer, se a gente conseguisse esse mapeamento para pelo menos disponibilizar alguns em cada um desses bairros mais populosos, nós estamos então aí ajudando e aumentando as chances das pessoas sobreviverem a partir de, digamos assim, de um mal súbito, de uma situação médica que precise, né, de uma reação mais instantânea, né, porque essa que é a questão. Aí eu queria que você me falasse agora um pouco, aqui abraçando o Almilca, a Gabriel, a Emanuele, o professor Cristoval lá da Ribeira, o Denilson, que estão acompanhando esse bate-papo da gente. O Saulo também está aqui com a gente, a Ruth Piana, a Ana Lopes está aqui com a gente também, acenando para a gente, o Samuel Araújo, o Diego está aqui, deixa eu ver quem mais, né? A Nicole Bezerra está aqui também, o Vicente Jeremia está aqui assistindo, o João Cássio está assistindo, o Magno está assistindo a gente, está acompanhando a gente, um bocado de gente, Ventura. Bom, a pergunta é, como é mesmo esse desfibrilador chamado de tipo DEA? Fala um pouco assim, como é que ele suas especificações, né? Como é que ele é colocado nesses lugares públicos. Fala um pouquinho para a gente aí. O desfibrilador externo automático que a gente utiliza é um dos mais modernos hoje do mercado, né? Ele tem capacidade de dar até 500 choques, né? A vida útil da bateria dele é uma bateria long life, ela dura até 5 anos, né? E a gente disponibiliza ele ao lado do totem, né? Do totem digital, ele fica na lateral do totem, que tem um botão de emergência. Então, quem tiver algum problema, aciona o botão de emergência e a brigada recebe no mesmo instante uma mensagem dizendo qual é o totem que foi acionado, né? E prontamente se dirige ao local para saber efetivamente o que foi, por que foi acionado o botão. E a gente já fez vários testes e o nosso tempo média de retorno de um chamado é de 20 segundos. Então é muito rápido de quando a pessoa aciona para quando a brigada chega para atender, né? Ou seja, as brigadas, tem aqui o Felipe Oliveira Santana, grande Guilherme Bonfim, aqui, lhe saudando aqui. E o Vini Brasil, artista, está aqui também com a gente, um abraço, Vini. A professora Graça Falcão, diretora da Escola Zumbi de Palmares, falando que o nosso protetor, o Bom Jesus da Lapa, que nos abençoe e nos livre de todo mal, tá certíssimo, né? Luciano Oliveira também está aqui com a gente, a Luana. Bom, como você disse que o tempo de resposta é bastante ágil, rápido, e que vocês treinam essas brigadas, então, se eu entendi, em cada lugar onde tem um totem, tem que ter uma brigada próxima. É isso? Ou seja, não pode ser um cidadão comum que chega ali e aperta o dedo. Se a gente treinar gerações novas, se a gente começar a colocar como um componente curricular, não é uma disciplina, porque tudo aqui agora quer inventar uma disciplina, não é inventar uma disciplina, mas na hora que você está falando de ciências da saúde, de biologia, né, ou seja no ensino fundamental, ou seja no ensino médio, fala também de primeiros socorros. E não é só a questão, né, do coração. Alguém que engole, por exemplo, alguma coisa e se engasga, como é que se procede? A gente vai olhar a pessoa engasgada. Eu vivi uma situação dessa com uma amiga, ela não conseguia respirar numa reunião e ela engasgou com um copo d'água. Pode parecer que é brincadeira isso, mas não é. Ela bebeu a água, engasgou-se, não conseguia respirar, foi ficando roxa, e nós ficamos completamente transtornados, e aí deitamos ela, mas não sabíamos, ou seja, nenhum de nós, na minha geração, foi preparado na escola para receber orientações de primeiros socorros, né, que possam ser prestados à sua própria família. Se acontecer dentro de sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, mas também com o vizinho, mas também com alguém no meio da rua, não é?
pessoa caiu, daqui a pouco o outro vai para cima e ela está precisando respirar, e não que alguém fique em cima dela perguntando o que é que ela Exato. está sentindo, né? E como detectar também. Aí a minha pergunta é essa: como é que é possível preparar pessoas comuns, ou tem que ter sempre um grupo de socorrista para, dentro dos 5 minutos, salvar aquela vida? Não, Como é que é? eu falei sobre socorristas e brigadistas porque, coincidentemente, nos locais onde a gente instala, possui. Mas, por exemplo, no edifício que a gente desionei, que a gente entregou hoje o equipamento lá, a gente vai capacitar os colaboradores e os moradores do prédio. Esse equipamento vai ficar Boa. disponível na portaria. Então, se alguém quiser utilizar, precisar utilizar, a gente vai fornecer um treinamento, que o nosso treinamento também é um treinamento que abrange os primeiros socorros também. A gente acaba abordando também isso, além da parada, né? Mas é para leigos mesmo. Então, ainda funciona nesse formato nos locais em função de existir brigada, né? A gente está Sim, trabalhando, e voltando aí um pouco à sua primeira pergunta sobre a questão de disponibilização em mais locais. A gente vem pensando já num projeto, numa forma da gente disponibilizar esse modal que hoje é só indoor, né? A gente, em função até dos equipamentos que a gente tem, não suportar ficar em áreas externas, né? Mas a gente está trabalhando um modelo para que a gente disponibilize esse projeto para outdoor também, né? A gente está vendo um formato para a gente fazer o controle de utilização também, e como é que a gente vai ter uma contrapartida disso, mas a gente está pensando já nesse formato outdoor mesmo, ficar na rua e disponível em locais de grande circulação de rua, né? A gente pensar sim. pontos, pensar Não é. no Pelourinho, pensar no subúrbio, pensar num comércio de São Cristóvão, pensar e espalhar e deixar disponível em locais efetivamente que a gente possa atender outros públicos também, né? Esse projeto da gente atingir as estações viárias, né? Por exemplo, a Lapa, passam 500 mil pessoas por dia, mais de 500 mil pessoas por dia. Então, a gente já atinge um volume grande. A gente também está nas estações do metrô. Então, é um outro modal importantíssimo também que abraçou o projeto, e os shoppings também que também acabam tendo dentro da nossa cidade, que é uma cidade litorânea e quente, no dia a dia todo mundo se refugia nos shoppings também. Então, são locais efetivamente que tem volume de gente, né? E todos os locais onde a gente instalou já tiveram ocorrências similares, né? Então, quando a gente apresentava o projeto, todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero. A gente conseguiu estar em todos esses lugares em menos de um ano, né? É difícil conseguir, em tão pouco tempo, os pontos que a gente conseguiu, né? Assim, dentro de uma pandemia. E a gente já recebeu convite de outros lugares, né? O pessoal de Brasília já procurou a gente, São Paulo, Fortaleza. A gente ainda não fez em função de estratégia mesmo de consolidação aqui. A gente queria efetivamente testar bem aqui, ver o funcionamento, ver efetivamente a efetividade do projeto aqui para a gente levar para outras capitais. Perfeito, Guilherme, excelente. Hoje nós estamos conversando sobre esse belíssimo projeto Brasil do Coração, que é um projeto que salva vidas, que atua no sentido de mitigar de maneira muito rápida eventuais paradas cardiorrespiratórias, com a atuação de pessoas que podem ser treinadas, né? E o Guilherme, que é sócio da empresa, né, de publicidade e que detém também a propriedade do projeto, está conversando aqui com a gente e ainda falando sobre a colocação em áreas populares, porque assim, os shoppings, esses grandes modais, eles têm uma capacidade maior, né, de absorção, mas acho que o poder público, governo do estado da Bahia, Secretaria Estadual de Saúde, governo municipal, Salvador, né, o prefeito Bruno Reis, o governador Rui Costa, se alguém puder fazer chegar até eles, que possam colocar, porque veja, nesses lugares, nesses bairros populosos, você sempre tem uma escola, você sempre tem um posto de saúde, você sempre tem, né, equipamentos hoje, por exemplo, as prefeituras bairro também, que estão nos bairros de saúde. Então, É, assim, se não é verdade, ou seja, se não puder ser outdoor, você põe dentro de uma escola, olha que belo papel que a escola faria ter ali
né, ou dentro ou próximo a ela, um equipamento desse, porque você já percebeu, eu vou perguntar daqui a pouco, que também os equipamentos têm uma forma de comunicação, né? Ele acaba sendo também um equipamento publicitário, né, no É, sentido de publicizar a marca, exato. mas assim, dentro ou fora de uma escola, de um posto, de uma prefeitura bairro, não é, de um equipamento social desse, você poder treinar, por exemplo, professores, diretores de escola, alunos do ensino médio, e aí ali em São Cristóvão, que tem aquele comércio de autopeças bastante intenso, Aham, aham. né, bota no lugar daquele ali. Teve alguma coisa, as pessoas se deslocam da escola e vão lá dar um socorro. Quer dizer, É, é um negócio bonito, porque isso mostra solidariedade, né, humana, é. né, a gente ajudando o outro, independente se é parente nosso, se é do nosso próprio sangue, como se costuma dizer. Então, acho que é um belíssimo projeto para que Estado e Prefeitura e outras prefeituras da região metropolitana, eu que tenho casa em Lauro de Freitas, né, a prefeita Moema, trazer um projeto desse para Lauro de Freitas, pô, né? Nós estamos no shopping, Parque Shopping lá em Lauro. Já está no Parque Shopping, É. né? Então aí, eu podia botar um em Tinga, lá na Praça do Caranguejo. A Praça do Caranguejo ali são centenas de milhares de pessoas que circulam pela Praça do Caranguejo, por aquela região lá de Tinga, como no Cagi, como em Portão. Não falta lugar, né, para instalação. Mas enfim, eu sei que é um trabalho crescente, progressivo, é uma estratégia que vocês estão implementando. E aí que eu queria que você aí agora avançasse e dissesse o seguinte: uma empresa que está nos ouvindo aqui, que tenha interesse, que queira instalar um desfibrilador DEA, né? Como é, assim, quais são as contrapartidas? Não vamos entrar aqui, claro que é negócio de valor, de preço, mas assim, quais são as contrapartidas que essa empresa teria? Eu tenho minha empresa, eu quero colocar aqui numa região popular, ou quero colocar lá na porta do Atacarejo, o Teobaldo, que é dono do Atacadão Atacarejo, quero botar ali um negócio desse. Quer dizer, tem formas publicitárias de contrapartida? Como é isso, Guilherme? Na verdade, hoje a gente instalou os equipamentos em locais de grande circulação e as empresas compram. A gente trabalha num formato de inserção, né? Então, a gente passa a publicidade da empresa nas nossas telas, né? São anúncios que, igual outras empresas fazem, mas sem um serviço, né? A gente está acostumado a ver. Então, a gente tem um serviço junto das telas das telas de publicidade. Então, é o formato normal de mercado que toda empresa trabalha. Não há nenhuma diferença de procedimento, não. Esse formato que você falou, se alguém quiser instalar, a gente nunca foi demandado nesse sentido, né? A gente, claro, que já pensou em avançar também para outros locais, mas hoje a gente já tem 50 equipamentos instalados, já é um quantitativo bom, né, assim, de alcance, e claro que para a gente crescer precisa efetivamente do apoio de empresários, né? Perfeito. Então é um recado tanto para os poderes públicos quanto para os empresários, né, que quiserem acessar esse equipamento. Tem uma coisa curiosa no material de divulgação que você me encaminhou, é que muitos artistas abraçaram esse projeto. Eu vi artistas importantes da Bahia. Fala um pouco disso. Quais foram os artistas que abraçaram o projeto? Por que eles abraçaram? Se sentiram à vontade nisso? Dispensando cachê, essas coisas? Como é que foi isso aí? Esse projeto, quando a gente apresenta, é um projeto que toca, né? E normalmente, como você diz, né? Todo mundo tem alguém, um parente que passou por isso, né? E que a gente sabe, ou algum amigo, enfim, que já perdeu alguém por parada cardiorrespiratória. Então, quando a gente abordava e falava da intenção do projeto, que era disponibilizar, a gente teve assim uma facilidade muito grande,
né, de pedir para que eles abraçassem o projeto. Então, a gente mandou foto aí para você, Cláudia Leite, quase todos os artistas da Bahia aqui, Xande, Márcio Vitor, os jogadores do Bahia, do Vitória, todo mundo tem foto aí com a camisa do Eu Amo o Brasil de Coração. Foi uma surpresa muito grande para a gente, assim, como as pessoas se importaram com e saber a importância que esse projeto tem. Então, os artistas compraram a ideia do projeto, né? Compraram essa ideia, se Exatamente. engajaram. Exatamente. Muito legal isso, né? Assim, eu acho que essa mobilização, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente começa no Brasil e no mundo a repensar também valores nossos relacionados à saúde pública, né? Então, até a pandemia, né? Saúde pública sempre foi um problema a par dos especialistas em saúde pública, que obviamente tratam assim, mas assim, o indivíduo, ele foi, né, até pela característica, pelo modelo capitalista, né, que é o modelo vigente, o indivíduo é muito levado a considerar a sua saúde como algo absolutamente individual, que você precisa cuidar de você mesmo, não é? E que você cuidando de você mesmo, os outros que cuidem de si. Cada um cuida de si. É a lei de Muricy. Cada um que cuide de si. Né? Isso, eu acho que a pandemia veio para quebrar esse paradigma. Não é? A nos ensinar, a nos educar para uma ideia de que nós somos seres sociais. Exatamente. Que nós vivemos em sociedade. E que, portanto, não adianta cuidar somente da minha saúde, porque se o outro não cuida da dele, pode inclusive atingir a minha. Né? Isso, de algum modo, é claro que a gente não celebra a pandemia, o ideal era que ela não existisse, nunca tivesse acontecido, né? Mas diante do fato que ela está aí, a gente deve refletir sobre isso, sobre uma maior compreensão do compromisso de vida em sociedade, que é o compromisso de cuidar um dos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros. Né? Quando a gente diz use máscara, use o álcool gel, mantenha o distanciamento. Como é? Tome vacina. Tome vacina. Né? Quando a gente diz essas coisas, a gente está cuidando da gente, mas está cuidando do outro. Está cuidando de todo mundo. Né? Todos somos um. Ao final da história, todos somos um. Somos seres humanos e precisamos ter esse cuidado. E esse projeto é um projeto que eu acho que começa também a mexer com isso. Quer dizer, eu preciso estar preparado para, num momento em que aconteça um fato como esse, eu possa ajudar aquela outra pessoa que está numa situação, naquele momento de busca Exatamente. De apoio, de ajuda, né, Guilherme? Exatamente. E eu acho que mais do que nunca, o problema da educação é muito forte nesse sentido, porque não é educação que eu falo apenas da sala de aula, não é educação somente de você dar orientação de como é que você age numa situação dessa de emergência. Isso é bacana, mas é a educação fora da sala de aula que eu estou falando. A educação de que a gente pode cuidar do vizinho, que imagine quantos idosos hoje no nosso Brasil vivem, por exemplo, moram sozinhos. Muitos idosos moram sozinhos. Né? Então, assim, se você tem um mal súbito, se sente mal, né? Como seria bom, eu digo seria porque não é bem assim, infelizmente ainda não é, que você pudesse abrir a porta do seu apartamento e tocar no apartamento do vizinho e dissesse, olha, eu não estou me sentindo bem, me socorra, me ajude. Tá? Não é? Quer dizer, assim, e saber que aquela porta vai ser aberta e que vai ser acolhido e que esse cuidado o Leonardo Boff, né, esse importante teólogo e filósofo nosso, brasileiro, o Leonardo ele fala isso, o cuidado é uma das manifestações mais nobres do amor. Né?
O cuidado é uma expressão do amar, né? É Você verdade. cuidar do outro, né? Então, assim, o projeto Brasil de Coração, eu acho que ele nos incita, nos instiga a pensar um pouco também dessa maneira. E aí eu pergunto a você, onde já está instalado, ou onde já estão instalados os desfibriladores em Salvador? Então, para quem está nos acompanhando, se quiser anotar ou depois, vai lá e se socorre do IGTV e assiste o bate-papo. Mas onde é que a gente já tem? Você falou do metrô, Nós já estamos falou da nas estação da Lapa. estações, nós estamos nas estações rodoviárias do metrô, né, da CCR. Nós estamos na estação da Lapa. Nós estamos no shopping Itaigara, na Ceazinha do Rio Vermelho, no shopping Bela Vista, no shopping Salvador, no Parque Shopping em Lauro de Freitas, no shopping Salvador Norte, no Boulevard de Feira de Santana, na rodoviária, estação rodoviária de Salvador também. A gente instalou Opa, lá ali semana é passada, essencial ali. na estação Uhum. rodoviária, e no shopping Cajazeiras e no shopping Bela Vista. Já tem bastante lugar, né? Já É, tem bastante lugar, ainda que existam muitos lugares ainda é. onde Essa ser. semana eu tive na terça-feira, na quinta-feira da semana passada, eu tive no shopping Passeio também. E a gente vai instalar lá também. Eles procuraram a gente para que a gente pudesse botar o projeto lá. Ah, Shopping Piedade também, estava esquecendo. A gente também está no Shopping Piedade. São esses aí. Se não me falha a memória, eu falei todos. Já são muitos shoppings, que é um bom lugar porque você se desloca rapidamente e pode ter uma equipe, né, de socorristas, de brigadistas para prestar o socorro, né? Então, os Uhum. shoppings têm essa funcionalidade, é bom que É, seja assim, é, né? E existem shoppings importantes, você falou de Cajazeiras, mas tem shopping importantes em Piripiri, tem shopping na Ribeira, no Uruguai, o Outlet, etc., que caberia, né, comportaria é, é, a instalação, né? Comportaria não, comportará. E eu tenho certeza é, é, que talvez daqui a um ano a gente possa fazer uma é, outra live, é. você já dizendo, ó, já estamos em não sei quantas cidades e etc., porque eu acho que isso é bom, não é? Você vê como é interessante que às vezes um objetivo econômico ele pode ser casado com um objetivo de saúde social de maneira digna, de É. maneira ética, não é? Não, ou Aham. seja, se ganhar dinheiro, mas se ganhar dinheiro ajudando a Boas saúde, ideias. É, com boas ideias, né? Com boas intenções. Veja que surge de um problema que acontece com o genitor, o pai de um dos donos do projeto, né? exatamente. E que conseguiu sobreviver, não é isso? Conseguiu Tá sobreviver. vivo até hoje, sim. Tá Tá vivo até vivão hoje. aí até É, hoje. Né? E aí é o melhor embaixador aí para defender a ideia do projeto. Mas já pensou se não tivesse? Então, é, essa é a questão. Tem-se um ditado popular que eu não gosto, é preconceituoso, mas de qualquer jeito vale para a gente pensar essas coisas, que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, né? Então, assim, você não toma as providências preventivas, aí depois que acontece o mal, né? Agora, vou aqui me ousar, Guilherme, lhe dar aqui uma sugestão que é capaz de vocês já terem essa sugestão pensada em curso, né? Mas é interessante se essas publicidades elas possam passar também um conjunto de orientações para a população relacionadas à saúde em geral, não nós, somente, né? Vocês já fazem isso? nós temos um canal de conteúdo já que trata de saúde de forma geral, né? E a nossa ideia na implementação disso é justamente também seguir um pouco daquele calendário do Novembro Azul, do Outubro Rosa, do Setembro Ah, massa. Amarelo. Então, a nossa ideia Excelente. é que nesses períodos, né, a gente foque as inserções do Totem com dicas relacionadas aos temas do mês.
Então, a nossa Muito bom. ideia é que o canal de conteúdo passe essas informações. E, além do que, a gente sempre passa as informações também de utilização do desfibrilador. Então, de tempos em tempos, gira a tela com a informação de utilização sobre o desfibrilador também. Mas é uma Perfeito. excelente sugestão. Massa, massa, excelente. E com relação à Covid, vocês também têm divulgado nessas telas? Como é que vocês. Graças a Deus, o governo do estado adorou o projeto e ele vem anunciando muito as questões de Covid no nosso totem, né? Então, ele, graças a Deus, apoiou o projeto, agradecer aí a Que coisa iniciativa do boa. governo do estado, e ele vem Boa, sempre boa. prestigiando a gente vem sempre anunciando essas questões do Covid aí através do governo do estado. Olha, e como vocês estão em lugares de grande fluxo de transeuntes, né? Uhum. Uma mídia, vamos dizer assim, uma mídia social e sanitária da maior relevância, né? Vocês poderem utilizar. Bom, nós estamos chegando, já são 21 horas e 1 minuto, a gente conversando aqui sobre o projeto Brasil de Coração. O Denilson aqui está lhe mandando um abraço, né? Não sei se eu já tinha falado aqui do Denilson, mas Denilson tem mais Roberto, gente, obrigado. muito mais gente aqui chegando e apoiando você aqui. Ó. Tem aqui um que diz: é importante conscientizar a população para não apertar o botão em vão, por mera curiosidade. Esse é o perfil MGB84. E vocês têm tido problemas com relação a isso? A gente, logo quando instalou, teve um número excessivo de chamadas assim, adolescentes e pessoas que não sabiam também a funcionalidade. E, assim como a gente se surpreende, mas o SAMU recebe uma quantidade absurda de trotes, né? A gente teve também esse problema. A gente, inclusive, durante um período de educação, a gente teve que botar um lacrezinho em alguns lugares que depois a gente já tirou porque já passou um pouco mais a curiosidade e já deu uma melhorada boa nessa questão também. Mas no Mas início é a gente claro. teve muito problema com falsas Então, chamadas. assim, gente, vocês que estão aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo, né? Esse papo distópico, vocês ajudem a divulgar, no sentido que as pessoas não façam isso com as chamadas para o SAMU, porque na hora que você tem uma chamada falsa, você pode ter acabado de ajudar a matar alguém. Porque o É, SAMU se desloca para um bairro e tem alguém morrendo no outro. E é uma é. chamada falsa. Então, assim, divulguem e vamos esperar que essa mídia também aí de vocês, esse canal de conteúdo, sempre esteja orientando as pessoas nessa direção. Né? Um abraço aqui para a minha amiga Lu Pontes, que é, inclusive, nutricionista, então, portanto, é o dia dela, uma nutricionista. Um forte abraço. Bom tê-la por aqui, Lu, participando desse bate-papo com a gente. O Amilcar Gama está aqui parabenizando a conversa, a Tayana Pires dizendo top, o Bruno Bonfim, excelente projeto, a Carla Bonfim está perguntando assim, fala um pouco aí sobre a tecnologia, tem alguma coisa que você quisesse destacar sobre a tecnologia utilizada nesse... Além a tecnologia principal que eu acho importante do projeto é mais com relação ao equipamento que a gente usa, né? A maioria dos desfibriladores, eles normalmente tinham um problema com relação à bateria, né? Um dos locais que a gente instalou falou: rapaz, foi bom esse projeto de vocês porque a gente já teve um problema aqui e tinha desfibrilador, quando a gente foi pegar estava descarregado, a bateria não estava funcionando, a pá estava vencida. Então esse equipamento é um equipamento que tem uma bateria long life que tem até 500 choques de capacidade. Então, não há risco de você precisar utilizar o equipamento e ter alguma falha na carga, né? É um modelo E diferenciado. vocês E dão manutenção, né, Bonfim? a Ou gente dá seja, a casa ou manutenção, Guilherme? sim, sempre nos equipamentos. A gente tem uma pessoa uma empresa que presta esse serviço para a gente de fiscalização de todos os equipamentos. E todo local onde a gente instala, a gente como capacita, a gente sempre
pede que eles observem, né, o funcionamento do equipamento, né? E também é importante a questão de tecnologia também é da funcionalidade da chamada, né? Então, acionou toda a brigada, todos os números que são cadastrados recebem automaticamente uma ligação e uma mensagem de WhatsApp e SMS também, dizendo do local onde está tendo a chamada, né? Então, se o totem está em frente à escada rolante do Banco do Brasil, no piso tal, então a pessoa sabe que a ocorrência é próxima àquela área, então ela automaticamente se dirige àquele local. E agora com essa articulação de vocês com o Google, né? Quer dizer, você tem precisamente, né, o lugar Exato, exato, onde... exato. A ideia é que qualquer um, ao colocar o nome lá, apareça os pontos da cidade onde você tem esses desfibriladores disponíveis. Muito legal, uma coisa, achei assim, muito interessante. Tem aqui um comentário do Aurínio, que é um amigo lá de Itapajipe, e ele diz, olha, o recordista baiano de infarto agradece. Ele já sofreu 5 infartos. Eu Ah, sei porque é meu amigo. Mas mesmo depois de 5, ele está aí, ó, muito, muito vivo e cada vez mais inteligente, né? ele tem que andar com um no carro, né? Eu ia dizer isso. Nós vamos fazer uma vaquinha para dar um de presente para Aurélio, para ele ter um com ele. Ô, Daqui a Ney, pouco, hoje nós estamos na nanotecnologia, falando, brincando, mas é sério também, estávamos brincando um pouco, né? Temos que brincar um pouco também, né? Nesse momento, assim, está todo mundo tão tenso, tão estressado. Mas, assim, como nós estamos vivendo o período da nanotecnologia, daqui a pouco esses desfibriladores serão cada vez menores. exato. E vai chegar o momento de você ter um portátil mesmo que É, você possa utilizar. Isso não é nenhuma, né? Mas é. você ia falar, aproveita e responde aqui a Aurélio, que ele pergunta o seguinte: quanto tempo máximo para uma reanimação com o desfibrilador? Eu vi que acabou de falar com a gente aqui, dando parabéns pelo projeto, a doutora Bárbara Coutrin, que também é cardiologista, também não é que eu não sou, ela é cardiologista, e é também uma das pessoas que apoia muito o nosso projeto. Ela tem uma coluna também que ela escreve sobre o tema, né? E ela pode até me corrigir aí, viu, doutora Bárbara? Mas, se eu não me engano, é de 10 a 15 minutos o tempo máximo de Para atendimento aí. reanimação, Se eu não me engano, é isso. Mas vou entre até pedir 10 que e 15 ela. minutos. Doutora Bárbara, se tiver que É, corrigir aí, não tem problema nenhum, põe no chat aí põe o aí. comentário. Eu saudando aqui o promotor José Renato Oliva de Matos, grande promotor público, meu amigo, colega de sala na Faculdade de Direito da UFBA, está aqui acompanhando também a gente, não é? E o Tem um Neto colega dele Bonfim, nesse instante aí também, Lucas Vasconcelos também, que é irmão de Lúcia. Nilton, também é promotor. Estava aqui também nesse instante. Ah, Não sei se está legal, aí legal. ainda. O Zilney diz aqui, Guilherme Inês esqueceu que no nosso condomínio também tem. Não, eu já falei aqui, Zilney, que o condomínio de Mas vocês. eu não citei nos locais o condomínio dele, é isso que ele deve estar cobrando. Ah, tá certo. No Biarritz, aqui em Patamares, hoje foi o primeiro condomínio também a iniciar o projeto. A nutricionista, que eu já parabenizei pelo seu dia hoje, a Lu Pontes, ela pergunta: em locais públicos, né, qual o critério para a instalação desses desfibriladores? Na verdade, os locais públicos onde a gente instalou são hoje concessões, né? A Lapa pela Nova Lapa e as estações de metrô é a CCR que administra. Então, a gente fez um contato diretamente com as empresas e a gente conseguiu autorização. A gente, quando apresentou esse projeto na prefeitura para a secretária, ela automaticamente pediu que a gente fizesse uma proposta para instalar no mercado modelo, no centro de convenções. Ela perguntou se a gente poderia fazer isso e a gente pensou em fazer um projeto. Então, como a gente tem patente do projeto, esse projeto é patenteado, né? A gente tem exclusividade de exploração e não há nenhuma dificuldade da gente instalar em locais públicos, não.
Mas tem aquela questão do custo disso, né? Então a gente tem que pensar também, né, num formato que a gente consiga ter quem banque a operação. Agora, para as áreas outdoor, a gente está em elaboração ainda em função da parte de tecnologia aí embarcada, que a gente precisa ver essa questão, principalmente de temperatura, né? Em áreas externas que compromete o funcionamento das máquinas, né? Do computador e também como é que a gente vai fazer o controle de quem vai pegar esse equipamento, né, Ney? A gente tem que também Perfeito. saber como é que a gente vai identificar a pessoa que vai utilizar. Perfeito. Então, Lu, assim, o critério é esse, quer dizer, se for um órgão público, é contactar com a empresa e estabelecer um entendimento que é mais de ordem aí econômico-financeira, de quem é que vai patrocinar isso, e instalar em espaços que sejam espaços de grande fluxo e que possam ser treinados socorristas ou brigadistas, né? Isso pode tanto acontecer por órgão público, como pode acontecer num condomínio, como é o caso do condomínio do nosso amigo Zilney, né? Então, assim, grandes condomínios também podem fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza que aí com o desenvolver, né, o desenrolar do tempo, muitos condomínios vão procurar vocês, né? É, Grandes condomínios vão procurar vocês, é. porque é um equipamento, quer dizer, não é brincadeira. Repete aí, é 1 minuto ou a cada Um minuto, um minuto minuto e e meio? meio. Um minuto e meio, a cada A 90 cada segundos. minuto e meio no Brasil morre alguém de parada respiratória, de infarto, né? Tem uma parada cardiorrespiratória e morre. Quer dizer, 1 minuto, a cada minuto e meio é muito grande, né? Aqui está perguntando se para usar o desfibrilador não precisa ser capacitado. Sim, claro que sim, ele já respondeu, né, Guilherme? É, Precisa ser capacitado. é Quantas um horas equipamento que leigos podem utilizar, né? Mas não precisa de uma capacitação específica, né? Ele é um equipamento autônomo. Ele conversa com você, né? Você liga, ele só tem um botão, então você liga, ele automaticamente pede para você colocar as pás no tórax da pessoa, né? E ele já faz uma leitura, então se ele constatar que a pessoa está com uma parada cardiorrespiratória, ele vai funcionar. Então, ele só funciona se a pessoa efetivamente estiver. As pessoas, tem risco de uma pessoa estar com uma convulsão e a pessoa colocar um desfibrilador e ela matar uma pessoa. Não, não há esse risco. Ele é automático, né? Mas é claro que ele vai pedir, também durante a autorização, ele pode pedir que você massageie a pessoa. Então, um leigo sabe, enfim, a gente sabe como é que se faz ali uma pressão, uma massagem cardiorrespiratória ali, E mas essa capacitação vocês oferecem, ou a gente seja, oferece o para a brigada equipamento é também, né? Mas automático, ele esse faz a equipamento é um leitura. equipamento para leigos utilizarem. Qualquer pessoa pode utilizar, né? Isso, isso. Agora, o socorrista ele vai fazer a complementação É, do procedimento de modo a auxiliar aquilo que se chama da reanimação, né? O que fazer posteriormente, para onde conduzir aquela pessoa, né? Levá-lo, chamar o SAMU, ou se estiver acompanhado, né, por outra pessoa, como fazer aí o traslado para um local de saúde, né, um posto de atendimento. Então, assim, são exatamente. coisas que as pessoas vão ser, não precisa ser, o que o Guilherme diz não precisa ser necessariamente médico, enfermeiro ou alguém da área de saúde, né? Esse primeiro atendimento, o equipamento ele é inteligente, ele tem ali embarcado uma inteligência, né, de Uhum. automação capaz de fazer a leitura e dar o primeiro resultado necessário, que é a reanimação. A partir daí, as pessoas vão precisar, naturalmente, encaminhar aquela pessoa, né, aquele Uhum. paciente, né, para o atendimento mais completo, não é Esse isso? efetivamente é o atendimento precoce que todo mundo confia que deve acontecer.
Exatamente, ou seja, primeiro me reanime, depois a gente conversa o que é que vai fazer, né? Exatamente. O Zilney está dizendo aqui que o equipamento é de fácil manuseio. Eu quero saber se o Zilney já usou ele aí, se ele já andou reanimando. Olha, Zilney, 10 anos atrás, uns 3 gritos que ele dava, reanimava qualquer um. Mas agora que ele entrou na fase zen, né? Então, e agora que ele entrou na fase zen, ele vai precisar de usar o equipamento. A Lu está perguntando, média de preço por totem. Eu não sei, aí fica a seu critério se você acha conveniente ou não falar alguma coisa nesse sentido. Esse equipamento ele tem um custo elevado, principalmente em função da, do que ele vem Tecnologia. embarcado de tecnologia, né? Dos equipamentos que fazem o funcionamento dele, né? E além da estrutura metálica e de vidro e tal. Algo em torno de R$ 50.000. Algo em torno de R$ 50.000. E ele é mantido, pode ser mantido com publicidade. Ele vai ser mantido, se Deus quiser, com publicidade. A gente vem Pronto. bancando a operação aí, mas se Deus quiser aí, vai ser mantido com publicidade. Bacana. Obrigado, Bruno Carvalho, iniciativa louvável, parabéns aos envolvidos, parabéns, portanto, Guilherme. O Zilney está dizendo que já foi utilizado na estação da Lapa e já salvou vida. Já salvou vida. Olha, gente, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer ver as coisas no macro, né? A gente está muito sob a pressão das estatísticas. Então, 570 mil pessoas que morreram de Covid, não é? Mas assim, a estatística ela não revela a dor que é perder uma pessoa, um parente, né? um ente querido. Então, na hora que se diz assim, olha, na Estação da Lapa salvamos uma vida, a Estação da Lapa e Zilney, vocês estão dando uma enorme contribuição, porque salvaram uma vida, porque uma vida vale muito. O problema é que a gente anda e vive desvalorizando a vida, né? E aí parece que as coisas só servem quando salvam 100 mil, quando salvam 500 mil. Não, salvou um, já cumpriu um papel importante. Então, assim, eu quero encerrar esse nosso bate-papo, primeiro parabenizando mais uma vez você. Como é o nome? Fala aí o nome do sócio para todo mundo também saber o nome do... Além de João Paulo, né, que foi o idealizador aí do projeto, temos lá Kel também, Marcos e Adilson. Somos 5 sócios. 5 sócios. Então, os 5 sócios, a cada um de vocês, o nosso projeto, a Terça Distópica, quer prestar essa homenagem, porque vocês fazem algo que, se pudéssemos falar numa face positiva do capitalismo, e olha que eu não sou afeto a esse sistema, não é o que eu desejo para a humanidade, mas há possibilidade sim de, mesmo nas circunstâncias de um regime capitalista, você fazer a combinação do ganho de sobrevivência, né, do seu projeto de sobrevivência, com a prestação de um serviço digno, de um serviço de natureza social relevante e de natureza, no que tange a dimensão da saúde, essencial, não é só relevante, é essencial você ter algo como esse equipamento que vocês estão distribuindo. Eu desejo muito a vocês que vocês tenham muita sorte na celebração de muitas parcerias, tá certo? De muitas parcerias com instituições públicas, privadas, que caminhem para o interior do estado, que outros estados copiem vocês, porque copiar o que é bom não é ruim, e que vocês possam, portanto, crescer esse projeto aí para o Brasil inteiro, não é? Para que a gente possa comemorar sempre, salvar e não tirar vidas, não é? É muito melhor que a gente cuide do coração do que do fuzil. Exatamente. Vamos cuidar do coração da gente. Tem uma frase que né? o nosso sócio usa, que os 210 milhões de corações nunca parem de bater, né? Que 210 eles batam para celebrar coisas, né? Exatamente. O nascimento de filho,
o seu casamento, a seleção brasileira ganhando mais um título, ou o seu clube do coração. Olha aí como a gente chama, É clube do verdade. coração. É Quer dizer, verdade. precisa ter coração. E, aliás, em relação aos clubes baianos, está precisando ter um coração É forte. verdade. Tem que ter muito coração. Aí, Zilney está precisando levar um com ele, viu? Porque Zilney é apaixonado pelo Bahia, está É, precisando de um desfibrilador aí, e eu outro aqui do meu lado por causa do meu Vitória. É um sofrimento completo, de um lado e do outro. é Mas, verdade. enfim, gente, olha, eu quero aqui anunciar, Guilherme, quero que você aguarde só mais um minutinho, o tema da nossa próxima terça distópica. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, Objetivos do Desenvolvimento Social, os ODS da ONU, da Organização das Nações Unidas. Vamos falar sobre o conceito de ESG, Governança Socioeconômica Ambiental, que é um conceito novo e importante. Vamos falar de Amazônia Azul, a Bahia de Todos os Santos. Né? Nós temos uma Amazônia aqui na Bahia, né? Que é a nossa Bahia de Todos os Santos. E quem vai tratar desses temas, dos ODS, do conceito ESG, né? E de muitos temas relacionados à sustentabilidade, é o nosso querido amigo e convidado da próxima terça, Eduardo Ataíde, que é diretor do WWI no Brasil, né, o World Watch Institute, e é administrador, economista, membro da Associação Comercial do Estado da Bahia, membro de conselhos de fundos de investimento, né, para essa questão do carbono, por exemplo. Ele vai falar sobre isso também, né, e é um articulista focado em objetivos em ODS e ESG. Então, nós vamos contar aqui com a importante presença na próxima terça-feira do nosso amigo Eduardo Ataíde, não é? E, para a gente fechar, primeiro eu vou pedir que você faça uma despedida, né? Uma fala de despedida àqueles que nos acompanharam, e você vai aguardar só mais um minutinho, porque eu fui buscar aqui uma música. A gente sempre termina com uma poesia, texto poético. Eu gosto de poesia, escrevo também, mas hoje eu escolhi uma música que eu espero que funcione aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo com uma música, tá? Então, suas palavras de encerramento, antes de tudo, lhe agradecendo a honra de ter participado comigo do bate-papo, de ter abrilhantado essa terça distópica, de ter trazido ao conhecimento desse público que vai compartilhar. Eu tenho certeza que os que estiveram aqui vão entrar lá e vão compartilhar com outros amigos empresários, políticos, né, prefeitos, prefeitas, enfim, né, secretários de saúde, né, para que a gente faça com que esse projeto ganhe força, e eu vou torcer muito por ele. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a João e a todos aqueles que participaram desse bate-papo com a gente. Você com a palavra. Obrigado a você aí pelo espaço para a gente poder falar desse projeto, né? E agradecer também a Zilney aí, que foi um grande incentivador do projeto, né? E se não fosse a Estação da Lapa ter abraçado esse projeto, não teria a mesma força, nem teria a mesma possibilidade de crescimento, né? E foi muito importante para a gente esse apoio, né? E pedir que você se lembre de falar com todos os seus amigos empresários aí, de apoiar o projeto, continuar incentivando aí a gente para que efetivamente não seja um projeto, mas um bom projeto que morra por falta de incentivo, De apoio e de né? De incentivo. apoio e de incentivo. E é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que Valeu. assistiu e Valeu, meu amigo. compartilhem o vídeo. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer chegar à Associação Comercial da Bahia, ao seu presidente Mário Dantas, ao vice-presidente Paulo Cavalcante e a todos os membros do Conselho Diretor, para que tomem conhecimento desse projeto, né? E vamos continuar estimulando. Agradecer a Kleber aqui, que está parabenizando o nosso encontro. Quem sabe a gente põe lá na escola, né, Zumbi de Palmares, em Tancredo Neves, Tigo Beiru, um desfibrilador, mais de um, né?
Então, assim, a gente quer chegar aí. E os meninos estão... Vou ver se essa música aqui funciona. É claro que não é o som especial, mas quero agradecer a cada um de vocês de coração por terem participado, né, de coração, já que o assunto é coração, o coração cheio de alegria, cheio de esperança, né, de que nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos superar esse tempo, nós vamos produzir novas utopias, nós teremos uma sociedade mais humana, no sentido do que a humanidade é, mais fraterna, mais solidária, mais cooperativa, não é? E, portanto, mais saudável para todos nós. Não é? A música é essa aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Gente, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, parabéns a todos que acompanharam, parabéns, Guilherme, pela iniciativa e a todos os sócios do Projeto Brasil de Coração, e que o nosso coração continue fazendo tum, 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 para a vida, para celebrar a vida. Valeu, Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Guilherme.